e a curva começa a baixar uma ou 2 horas depois. Geralmente o quê? 9, 10 da noite é o pico? 9 é o pico. Pico. Até as 11 e aí depois... Aí vai. Isso... Bêbado, como é que você faz para lidar com bêbado? Porque eles existem. Existem. Eles aparecem de vez em quando. Eu tento não deixar eles entrarem bêbados, mas eles podem sair se quiser. Não tem problema nenhum. Nenhum. Mas de vez em quando dá uma incomodadinha também? Só pelo tempo de permanência, assim, sabe? Às vezes o cara quer ficar um pouquinho mais ou quer uma garrafa a mais, mas isso pra mim não é problema. Eu só tenho horário pra chegar lá, sabe? O horário de saída Tem que estar na tua cabeça isso também. o cliente tem que estar pronto pra isso, né? Se ficar você fica com ele? Fico com ele. Mas até que horas já foi o limite? Cara, olha, eu não lembro de ter mandado alguém embora, assim, sabe? Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. O meu convidado de hoje me conquistou por 3 fatores importantes. Primeiro, pela simpatia, segundo, pelo atendimento e depois pela boca, porque ele cozinha muito e eu tenho o prazer de receber o chefe Rogério Bauer. Tudo bem, chefe? Muito melhor agora na sua presença. É chefe? É chefe Isso já? é um dos apelidos que a gente acaba levando porque está bastante envolvido, né? E eu faço muito a parte de criação e depois transfiro para minha chefe, de fato. Você gosta de inventar? Gosto de criar. Nos lugares que eu trabalhei, eu sempre me dispus a fazer um pouquinho além do que me era solicitado. Então, os lugares sempre cozinha. Na verdade, sempre na parte de atendimento. Sempre atendimento? Sempre atendimento. Mas eu ia conquistando um espaço além daquele que era meu. Sempre queria ir para a cozinha? Sempre queria inventar, criar e às vezes, sabe que existe assim uma rixa, digamos assim, entre a parte de salão e a parte de dentro, que são duas coisas muito definidas. Você está me contando agora. Muito bem definidas. É quase um território hostil. Alguém do atendimento entrar na cozinha e querer... Ah, não pode? Não deveria. Mas eu sempre quebrei esse paradigma e... Tá, mas você sempre foi simpático, você sempre desse jeitinho? Sempre quebrando... Batia um patinho, papinho com um aqui, sim, rolava o sim, outro. Sim. Sempre indo pelas beiras, assim, né? Chamando... E então, nos lugares que eu trabalhei, eu sempre criei alguma coisa e isso acabou me dando um diferencial, assim, em alguns momentos, né? Tá, eu te conheci no Montaltino. Exatamente. Você atendendo a galera e você sempre atendeu de uma maneira muito diferenciada. Tô há 12 anos com eles. 12 anos? 12 anos. Aliás, eu vim de Caxias do Sul para Criciúma para trabalhar com eles. Para trabalhar com eles? Eles se trouxeram mesmo? Ou como é que foi? O Luciano, que é o gerente hoje ali, é meu tio. Então, um abraço para ele. Me chamou e comecei ali como garçom, né? E as minhas experiências sempre anteriores... Sempre cozinha, quietinho. Sempre salão, sem ir para cozinha. Quietinho. E aí, conforme surgia a ideia de mudar alguma coisa, de criar algum prato novo para incrementar o cardápio, eu sempre dava uma opiniãozinha, sempre... Isso não incomodava às vezes, Rogério? Incomoda. Incomoda bastante. O pessoal da cozinha não fica pé da vida? É uma zona de guerra, né? Tu querer te envolver num assunto que, entre aspas, não é teu, né? Mas não é você, cara. Por exemplo, você não é o garçom, o cara que está na ponta, o cara que conversa com o cliente. Sim, mas normalmente as pessoas envolvidas, elas têm muito para elas essa parte de criar, de fazer e apresentar. E eu, nesse momento, eu acabo sendo o invasor na história. Rogério, eu vi algumas enquetes e algumas pesquisas que botavam a profissão de garçom como uma das piores profissões que existe. A da cozinha é pior. É pior que garçom? Muito pior. Mas por quê? Numa mesa, num momento que chegam lá 10 pessoas, num restaurante, cada um vai pedir um prato diferente. Cada um tem um tempo de cocção, de cozimento diferente. Uma massa diferente de um risoto diferente da carne, um peixe diferente da carne. E tudo tem que sair lá no final da linha de produção, no mesmo momento, com a qualidade impecável. Quentinho, tudo certinho. Quentinho, no mesmo momento. E tu criar essa logística, essa linha de produção para acontecer ali. E não é uma só, né? Tu pega aí um restaurante lotado, são 30, 40 mesas, todas querendo a tua atenção no mesmo momento. É cliente chato. É existe, o que mais tem? Existe, sim. E daí, como é que você lida com eles? Diplomacia. Tem que ter muita. Sangue de barata, literalmente? Às vezes. Mas rola ofensa? Os caras chegam a te ofender ou não? Assim, tem gente que eu acho que sai de casa para incomodar já, sabe? Prazer? Tenho fatos assim, sabe? Hoje eu vou sair, vou lá incomodar. Tem gente que faz isso. Inclusive, como a gente abriu o restaurante em Nova Veneza, uma das preocupações foi criar um cardápio totalmente diferente para que não houvesse uma comparação, né? Um espelhamento. Mas lá era assim. Eu não vou lá porque é igual aqui.
Então quem sai aqui de Criciúma ou da região para Nova Veneza já tem uma visão do que se serve lá. Mas geralmente o cliente reclama do quê? O cara que é chato? De tudo? Da demora, da temperatura da bebida, da massa que foi fora do ponto que ele queria, da carne, né? Na verdade, são graus de exigências diferentes que tu tem que estar pronto a atender, né? Então, Mas sempre dá para solucionar tudo ou não? tudo existe solução. É. Esse é o desafio, Mas né? nunca mandou um cliente AM? Já deu vontade. Uma vez eu quase cheguei a fazer isso, mas eu Guardou fui pra mais... você? Depois eu fui lá para fora, quebrei umas garrafas, fiz Quebrou mesmo? Queimado? queimado. Mas teve uma época aqui em Criciúma que teve um aporte muito grande do pessoal do Haiti, daqueles africanos, né? E o Montaltino foi uma das empresas que acolheu várias pessoas. Mas existia assim um fator de comunicação com alguns deles, porque alguns não falavam português, né? E teve um fato ali, um pessoal lá da Unesc que foi ali, pediu alguns pratos e sobrou. E aí, podemos levar esse prato? Claro, pode. Fui lá e tinha uma dessas meninas haitianas que estavam lá na parte de lavar os pratos, né? Daí eu tentei conversar com ela, porque ela só falava francês e a outra língua que eu não lembro. Bom, seu francês não era muito bom. Nem um pouco, né? Daí eu fiz gesto para ela que era para levar para viagem, né? E ela... Aí eu saí, daqui a pouco me lembrei, ela jogou fora a comida. E aí o pessoal ali esperando a comida e tinha ido fora. Daí eu disse, se as senhoras me der um minutinho, eu mando fazer um proporcional àquilo que... Não vou estar esperando aqui e tal. E foi embora. E aí eu saí fora, até para não aumentar o nível ali do atrito. Do estresse. E fui lá para dentro, no nosso vestiário. Nisso eles estavam saindo. E a janela onde eu estava... E aí eu escutei, foi aquele baixinho vagabundo que comeu a nossa comida. Só porque você é gordinho, foi tu que comeu? Pô, sacanagem, olha. Não, Sacanagem. Tem uma ligação Uma direta proporção. com isso. Mas e quando é que você começa a inventar pratos? Foi aqui no Montaltino? Não, eu já tenho isso Já? lá desde Você já Caxias. inventa sempre? Desde Caxias eu já tenho... Qual foi o primeiro que você inventou aqui? Eu me lembro que eu comi alguns que você dizia, não, isso aqui teve dedo meu aqui. São 32 que eu tenho aqui no Montaltino que são meus. Tá, o top que você curte, o melhor. O melhor que eu consegui trazer para cá foi o fundi. O fundi, eu acho que em Criciúma Aquela noite não de tinha. fundi que você fazia? Foi criação minha, foi uma intervenção nossa ali no restaurante. Meio gramado, assim? Exatamente, meio fazia nas romântico. terças-feiras à noite no mezanino. Era uma programação só de inverno, né? E aí, bem sazonal, assim, conforme aumentava a temperatura, já baixava a procura, né? E aí, quando eu fui para Nova Veneza, quando eu entrei naquela casa, tem que ter fundi aqui, né? E aí a gente levou toda a estrutura para fazer lá e hoje só tem lá. Quando você fala de Nova Veneza, Sim. Você recebeu uma proposta para ser sócio de um restaurante. Exatamente. Quer dizer, você evolui de garçom, Exatamente. demitido na cozinha, garçom, para sócio de restaurante. Exatamente. E a sua vida muda completamente. Totalmente, né? Tem gente que pensa que quando tu tem um grau maior de status, digamos assim, tu vai trabalhar menos. Isso não se Muito aplica. pior. Muito pior. Uma vez eu sonhava em ter um restaurante, agora eu já nem durmo. Porque tu tá sempre telefone, mensagens. Esse Dia dos Namorados, por exemplo, administrar telefone, rede social, reserva. Eu até peço desculpas pro público em geral, porque alguma coisa ficou para trás, de fato, assim, sabe? E então é muita coisa. Quando o cliente fala esse prato é ruim, como é que você se sai disso? Olha, o prato ele tem o tempo que o cliente precisa para escolher. Ele tem ali uma discriminação do prato. Não gostei, sabe? Não gostei dessa carne. Se foi por causa assim de uma má execução, eu tenho todo o prazer de não cobrar dele. Mas se eu percebo que foi simplesmente pelo gosto dele, ele fez uma escolha errada. Isso pode acontecer, né? Mas ainda assim, a gente sempre tem assim situações de beneficiar o cliente de alguma forma. Ou uma sobremesa de cortesia, né? Ou alguma coisa assim para... Quem reclama mais, mulher ou homem? Cara, normalmente é o homem. O homem. Mulher aceita mais? Mulher é mais tranquila, assim, acho que até porque elas não se sentem ainda confortáveis de confrontar, né?
é mais difícil, assim, a mulher ser a pessoa problemática, assim. Salvo uma cliente minha que vai daqui pra lá de vez em quando. Que ela vai lá, ela gosta de incomodar. Ela vai lá só para te incomodar. Como eu te falei antes, tem muita gente que ainda compara o daqui com o de lá. Não sabe, mas são acha que é a mesma Mas coisa. são mundos diferentes. Totalmente. Não existe nenhum prato daqui lá e vice-versa. Foi uma criação toda pensando em Nova Veneza. Uma coisa muito bem colocada, assim, mais gourmetizada, pratos mais elaborados, não que aqui não sejam, né? Mas para fugir do que já acontecia aqui. Aqui já é um restaurante mais dia a dia, né? Hoje eu tenho isso é uma opinião minha, que é uma coisa mais comercial aqui, né? Aquela pessoa que está a trabalho, que está na correria, Fazendo negócio, está fazendo num papo. ponto muito estratégico, né? E lá a gente já fez uma coisa para chamar as pessoas a experimentar outros paladares. Vamos né? falar disso na volta, pode ser? Pode, Eu claro. tenho o prazer de receber ele, o chefe Rogério Bauer, comigo aqui no Manos Talk Show. É rapidinho, eu já volto. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Canais 19.1 da sua TV aberta online no portal rtv.com.br. Estamos também no 527 da NET Criciúma. Perdeu um Manos Talk Show fácil, não se desespere, entra lá no YouTube ou no Spotify. Humanos Talk Show, curte aí a placa, sem H, você vai curtir todos os programas completinhos, inclusive este com chefe, sócio de restaurante, garçom, que mais? Rogério Bauer. O que eu já fiz. O que Só trabalhou em restaurante ou não? Não. Trabalhou em outras coisas? Normais também na vida? Normais. Eu trabalho nessa área desde os 12 anos. De restaurante? De alimentação. De alimentação, como garçom? Comecei como partes mais simples, assim, barman, copeiro, num hotel lá em Torres, com 12 anos. Um hotel, cara? E depois Hoje disso, nem pode, né? Com 12 nunca anos. mais saí, não. Hoje? Inclusive carteira assinadinha, tudo direitinho, né? Tá aposentado já. Quase isso, não é por nada isso aqui. Mas nesse meio tempo, sempre vinculado a restaurante, eu fiz outras coisas. Comecei como jornaleiro, fui frentista de posto de gasolina. Jornaleiro, entregar jornal? Aquele de jogar jornal nas casas? Isso, exatamente. De bike ou de moto? Não, na cabeça, por isso que eu nunca cresci muito, cara. Um balaio na cabeça de jornal? Motorista de ônibus. Frentista? Motorista cobrador, de ônibus? tudo. Te respeitava com esse tamanho dirigindo ônibus? Tinha que ser meio brabo às vezes. Mas a cachaça é sempre o restaurante. É apaixonante a cozinha? É apaixonante. Cara. Pode ser difícil, pode ser quente, pode ser estressante. Mas a satisfação final é muito grande. Por que todo chefe que vem aqui fala isso, cara? Porque, passa o trabalho... Assim, se tu realmente gosta do que tu tá fazendo, é uma maneira de tu expressar carinho pelas pessoas, né? Porque tu te dispõe a levar um produto para uma pessoa que está ali tendo um momento de prazer, tendo um momento de lazer. Ele te elegeu entre tantos para estar ali contigo. Então não tem por que tu fazer alguma coisa meia boca. E tem muita gente que aquele momento é o único, né, Rogério? Claro. O cara esperou um mês inteiro para jantar, Principalmente isso. A pessoa bota dentro do orçamento dele um determinado valor, né? Que hoje, tu sabe, não é todo mundo que tem assim uma quantia exorbitante para gastar no restaurante. Então ele vai botar no orçamento dele X, que é para sair com a esposa, com os filhos, e isso envolve carinho, não é uma coisa. Como é que eu, sendo eleito para atender ele, vou fazer diferente? Então eu já oriento a minha equipe de trabalho assim, a pessoa botou o pé na porta, já tem que pensar em que fazer para ele querer voltar. Tem que ser bem atendido. Tem que ser bem atendido. Mas essa parte não é uma das piores para você ensinar para alguém? O bom atendimento? Eu me uso como espelho. Inclusive, se alguém lá no meu restaurante tiver uma atitude ou uma diferente do que eu penso, a gente chega, conversa, e eu só tenho a elogiar as pessoas que trabalham comigo em função disso, sabe? Desde as pessoas que vêm freelance, que teoricamente não tem todo aquele compromisso, e o retorno que tu tem do cliente faz tu querer fazer melhor, sabe? Que hora que começa uma loucura? É à tarde já? Como é que começa a preparação do restaurante? Assim, a gente tem 1 ou 2 horas antes de abrir a porta, de fato, para fazer todo o mise en place, toda a preparação, né? Eu acho bonito isso, eu faço em casa. Eu falo mise en place, eu organizo, fica deixo bonitinho. É. Você parece que cozinha bem, né? Isso, exato. Tudo colorido. E aí, isso começa e o ápice se dá ali por 1 hora ou 2 depois que está aberto.
e a curva começa a baixar uma ou 2 horas depois. Geralmente o quê? 9, 10 da noite é o pico? 9 é o pico. Pico. Até as 11 e aí depois. Aí vai. Isso. Bêbado, como é que você faz para lidar com bêbado? Porque eles existem. Existem. Eles aparecem de vez em quando. Eu tento não deixar eles entrarem bêbados, mas eles podem sair se quiser. Não tem problema nenhum. Nenhum. Mas de vez em quando dá uma incomodadinha também? Só pelo tempo de permanência, assim, sabe? Às vezes o cara quer ficar um pouquinho mais ou quer uma garrafa a mais, mas isso pra mim não é problema. Eu só tenho horário pra chegar lá, sabe? O horário de saída Tem que estar na tua cabeça isso também. o cliente, tem que estar pronto pra isso, né? Se ficar um, você fica com ele? Fico com ele. Mas até que horas já foi o limite? Cara, olha, eu não lembro de ter mandado alguém embora, assim, sabe? Sabe que hoje, por exemplo, segunda-feira, nessa situação é o nosso dia de folga, mas se tu chegar lá hoje, Rogério, eu tenho 10 pessoas e eu quero jantar na segunda-feira. Você aluga, você faz? Que hora lá? o senhor quer chegar? Você faz para as pessoas? Faço sim. Até a família, Rogério. Já Eles entendem isso? Já perdi uma por causa disso. Minha primeira relação, que foi 23 anos, ela chegou num nível que começou a comprometer. Aí o que eu fiz? Levei a minha esposa para trabalhar comigo. Hoje ela trabalha com você? Não. Acabou. Acabou. Não teve jeito aí. Aí Não piorou. teve jeito. Aí piorou. Porque, de fato, as minhas filhas cresceram e hoje eu sei que elas estão na idade que estão, mas se eu for parar para ver, vamos se olhar nas fotos, por que eu não estou nessa foto? Eu estava trabalhando. Batizado do fulano de tal, casamento do fulano, Estava trabalhando. Eu não estou nas fotos, por quê? Porque eu estava envolvido num outro amor que eu tenho, né? Mas você arrepende disso, Rogério? Não me arrependo, não. Hoje consegue gerenciar mais tranquilo? Mais tranquilo. Muito aprendizado também, né? Mas é por isso que tem que ter muito amor a isso que se faz. Mas é de terça a domingo? De terça a domingo. O restaurante hoje funciona. Eu não me lembro qual foi o último domingo que eu consegui sair para fazer alguma coisa. Você vai jantar em algum lugar quando você tem tempo ou não? Não, porque tá tudo fechado daí, né, cara? Não tem como. Mas quando você vai comer em algum lugar, você não é muito crítico? Deveria. Mas como eu entendo todo o sistema que pode estar acontecendo lá, eu até relevo bastante assim. Mas hoje eu consigo selecionar onde eu posso ir, né? Então você vai só no que é eu top. prefiro ir onde eu tenho uma referência boa, né? Onde eu sei que... O que você não manja na cozinha? Você sabe fazer tudo? O chefe tem que saber tudo? Tu tem que saber o conceito e de que maneira tu vai chegar até tal produto. Tu tem que ter paladar para saber que essas junções, essa alquimia vai chegar em determinado denominador ali, né? Mas tudo não. É sempre aprendizado. Mas, por exemplo, sobremesa, você manda bem? Mando. No restaurante hoje eu consigo... domino, digamos assim, no meu, toda a parte de bar, bebidas, da alimentação, sobremesa. Se eu precisar ir para pizza, eu vou fazer. Vambora. Vamos. Eu não sou refém de ninguém lá dentro. Eu não preciso... Quer dizer, faltou alguém, você consegue... Eu consigo, claro que talvez não com a habilidade da pessoa que está ali todo dia, mas eu vou me esforçar e talvez até consiga levar o produto como tem que chegar ao cliente. Acontece aquele dia ruim? Que dá tudo errado, cara. Tem mesmo no restaurante isso? Existe. Que parece que a bruxa tá solta que tu tem que te programar muito porque não pode começar errado, sabe? Se tu começar errado, até tu corrigir aquela situação, todas as outras vão ter um timer ali que vai ficar fora do padrão, né? Então tu tem que estar muito bem preparado no início para que a coisa não... Hoje você é realizado como empresário, como profissional? Eu tô numa busca ainda, né? Ainda não chegou ainda? Não. O que você quer? Não sei se reconhecimento, porque eu tô tranquilo nessa parte, mas tu sempre tá buscando algo mais, né? E é isso que nos motiva a continuar. Você gosta desses programas de Masterchef, essas coisas? Você curte ou não? Esses eu sou mais crítico do que estando no restaurante. No programa? Porque o cara tá lá para isso. Eu sou mais crítico para esse tipo de programa do que para um restaurante especificamente dito, né? Mas o programa é um show, né, Rogério? O programa tem muita vaidade envolvida, tem muita gente querendo se elevar, então, e é feito para isso, né? Para a pessoa conseguir chegar em algum... Mas eu acho que tem muita estrela nessa história, né? Eu acho que no nosso ramo, tu conquista mais pela humildade do que pelo estrelismo, né? Porque se tu fizer alguma coisa
em desacordo, tendo humildade, a pessoa releva. Mas se tu chegar como estrela, tu já vai levar no meio, Já né? dá uma quebrada. Não, aí tu não Então tem. vai, convida a galera para conhecer. Quem não conhece ainda o Montaltino da Nova Veneza. Montaltino, a Trattoria Montaltino de Nova Veneza, ela tem 4 anos. Ela abriu em Eu demorei, hein? 16, Demorei para ir. em 2016, em maio. O Mano foi o cara que mais demorou para conhecer. A gente tem o cardápio mais eclético da região. Massas, carnes, risoto, saladas, fondue é o único que tem. Pizzas, por enquanto, a gente tem só no final de semana, mas já estou resolvendo essa situação. E se tu chegar lá hoje e tu não achar nada no nosso cardápio que te agrade, e tu me pedir, se eu tiver a matéria-prima e a gente tiver o talento, tu vai sair satisfeito. Você faz? Faço. O que eu quiser inventar, você faz. Inclusive, se tu quiser ir pra cozinha, eu te levo. Junto, pode lá. Junto, Vamos junto. fazer. Tem um rapaz aqui que mora em Siderópolis, queria conquistar a namoradinha dele, queria fazer um risoto, Oh. pediu a receita. Eu dei a receita pra ele. Não ia dar certo. Aí, quem sabe tu leva pronto. Não, mas eu queria apresentar, né? Aí eu peguei... Aí ele queria ser o chefe ele. e levar para ela? Isso. Aí eu fui lá, pedi pra minha cozinheira preparar tudo semi-pronto pra ele levar. E aí eu levei ele na cozinha pra ver ela fazendo. E Ele fez em casa, E né? aí ele fez em Você casa. ensinou ele a fazer em casa. Isso. Aí no dia dos namorados eles foram lá e eu perguntei pra menina, e aí, como é que tava o risotinho lá? Eu nem sabia que ele sabia cozinhar tão bem, Rogério. Você ajudando amores, hein, Rogério? Eu já casei vários. Vários. Rogério, obrigado pela presença. Satisfação. Que imensa. prazer te receber. Prazer ter você comigo todas as noites. Olha, em busca dos seus sonhos ainda, buscando muita coisa na vida, sendo simpático demais ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.